De volta ao nosso terceiro bloco deste episódio que está incrível, gente. Quer soluções para o mercado, para a confecção? Além de um excelente PCP e de todas as ferramentas que eles podem te trazer, profissionais e empresas competentes e sérias para fazer a diferença em cada detalhe. E, lógico, esse bloco e todos os outros tem o oferecimento dos nossos principais parceiros, a MAB Metais. Porque com a MAB, gente, cada detalhe faz a diferença na sua lingerie, na sua moda praia, no seu fitness e muito mais. E, claro, a Ditex trazendo soluções têxteis para todos os segmentos. Gente, tá incrível. E agora a pergunta é minha, Mauro. Nós falamos de PCP, falamos de ferramentas, falamos de muitas coisas. Mas tem uma pergunta que eu fiquei já aqui. Muitas confecções não têm PCP. O que um profissional de PCP precisa ter e ser para ser um bom PCP? Ótimo. Olha, eu acho que você é a pessoa certa para responder isso. Raquel, engraçado, né? Eu, desses 38 anos de confecções, né? Em 2012... me deu uma curiosidade. Eu não sou formado, né? Não tenho curso superior. Em 2012, eu já tinha o quê? Já tinha aí quase 30 anos de confecção. Estamos falando de 13 anos atrás, né? E aí eu resolvi fazer engenharia de produção. Por conhecer, na sala de aula, o que eu aprendi no dia a dia. Na prática. Na prática, né? E aí eu ficava lá atrás, né? E aí começou a cadeira de PCP, né? E aí o professor já me conhecia, sabia que eu já tinha essa experiência, né? E aí o professor começou a falar, ó, PCP, planeja isso, faz isso, programa assim e tal, para entregar no dia. Nossa, relógio. E aí eu disse assim, professor, lá de trás eu respondi, né? Eu perguntei ao professor, né? Lá de trás da sala. Professor, é desse jeito mesmo? Aí ele, Mauro, cala a boca. Gente, esse cala a boca eu já passei por isso. Né? Cala a boca. Aí, o que acontece, né? Um bom profissional, né? Primeira coisa, eu acho, fundamental. Organização, conhecer números, saber números, né? Ser proativo, né? Saber enxergar os dados. Eu digo muito, rapaz, números conversam, números falam. Verdade. Os números falam. Então, se você tiver a percepção de saber o que o número está falando, você é um bom PCP. Eu dou algum exemplo, né, nos meus cursos, que eu dou curso, né? Eu digo, rapaz, eu vou dar um exemplo. Eu chego na empresa, aí o dono da empresa diz assim, rapaz, eu tenho 2 vendedores. A Raquel é a minha melhor vendedora. A Raquel me vende todo mês 100 mil. O Elenai só vende 70. Aí eu digo assim, eu uso um termo, né? Mas o Elenai vende 70 em que valor? Qual o ticket médio que ele deixa? Aí eu uso o termo assim, rapaz, isso é conta de bodegueiro. Eu uso esse termo, isso é conta de bodegueiro. E aí vamos lá, né? Qual é o ticket médio do Elenai? Qual é o desconto do Elenai? Qual é o prazo do Elenai? Qual é o desconto que o Elenai dá? No final das contas, os 100 mil que a Raquel vende, volta para a empresa 60. E os 70 mil do Elenai é os 70. Então, você tem que extrair os números. Tem que saber analisar. Tem que saber. Então, um bom PCP, se ele não for um bom planejador e um bom analista, não anda. E aí é de raiz, né? Tem escola para formar profissionais de PCP? Tem muitas empresas que dão curso, tem muito cursinho, tem muita coisa. Inclusive, tu prepara pessoas assim. Eu acho que o teu é mais aprofundado. Tem o Senai oferece uma microbase, né? Porque é o seguinte, eu faço a dor do dia a dia, né? Eu faço para confecção, né? O meu é específico para confecção, então é mais direcionado, né? No teu treinamento, a pessoa já tem que ter os profissionais, é isso? Ou tu prepara aquela pessoa, inclusive, dentro do teu treinamento? As duas coisas. Tu faz as duas coisas? Eu já ouvi preparando a pessoa. Eu faço um curso de PCP, eu dou um curso de PCP lá no nosso espaço. Como a gente também tem o que a gente chama de TWI, né? Treinamento dentro da empresa, né? Rapaz, eu tenho uma Elenai, que é um cara bom de número, um cara organizado, um cara assim, eu queria que tu montasse ele como PCP. E normalmente isso costuma levar quanto tempo, Mauro? Esse que você precisa desenvolver a pessoa dentro do ambiente de trabalho? Uns 6 meses. Uns 6 meses? 6 meses você já tem um cara ali bom já. Bacana. PCP, né? E você tem que estar em loco para isso ou você pode fazer isso online? Eu faço mais... Quando é dentro da empresa, tem que ser... Tem que ser em loco. Presencial. Eu gosto de ser presencial. Eu gosto de estar dentro, entendeu? Porque é lá dentro que a gente vê a dor do dia a dia. Porque eu posso dizer uma coisa aqui e a tua realidade lá ser outra. Faz sentido.
Entendeu? Então, eu gosto de ver e presenciar e fazer junto contigo. Uau. Né? E a gente dá o curso, como a Raquel falou, o nosso curso, ele é bem... O nosso curso de PCP, a gente entra na parte de ficha técnica, a gente entra na parte de tempos, a gente entra na parte de precificação. Um profissional, ele passa a aprender a acompanhar os números depois do teu curso? Aprende. Primeiro ele tem que ter aptidão para número, né? Não, lógico, ok. Tem que ter. Não. Era isso que eu ia te falar, né? Porque o Mauro, ele tá falando muito dos hard skills. E os soft skills, a questão comportamental. O que é que um bom profissional de PCP precisa ter de comportamento? Vou falar, exemplo, o estilista. Se ele é conservador, progressista, é indiferente. Ele tem que ter um olhar curioso para o mundo e para a investigação dele ele não pode ter preconceito. Preconceito é da vida pessoal dele. Para o trabalho não pode ter preconceito. Ele tem que enxergar todas as possibilidades, porque todas as possibilidades podem ser uma coleção. Né? E tem a questão de ser extrovertido. Quando você vê um estilista mais introvertido, normalmente são geniais, mas é mais raro. Mais raros. É mais difícil. O profissional de PCP, falando de soft skills, o que eles têm, assim? Então, que é essa pessoa tem, né? Para ser um bom profissional. Ou que identifica. A sua pergunta é interessante, bem inteligente. Porque, geralmente, o profissional de PCP, ele é um analista e um planejador. Geralmente é isso. E tem aquela pessoa muito introspectiva. E com ele, analítica demais. Isso eu sofri muito isso. Sofri bastante isso, né? Porque se você é um PCP, aí você passa dias analisando uma situação, né? Planejando, faz tudo, você quebra a cabeça para montar aquele negócio. Aí você apresenta para outra pessoa, apresenta para o seu diretor. E o seu diretor faz uma colocação ali, né, que você não conseguiu ver. Eu tinha essa dificuldade, né? Para mim, me destruía. Imagino. Me destruía. Poxa, eu passei tantas horas, fui treinando, tal, fazendo isso aqui, fazendo planejação, esse planejamento, essa programação e tal, cara, me derrubou assim. Então, isso como é que se diz? Me prendia muito. E o que foi que eu aprendi, né? Comunicação. Tem que ter a comunicação. Você falou uma coisa agora há pouco, que é relacionamento entre os setores, né? Sim. Né? Que você falou, olha, o estilista tem que ter relacionamento com o compra, tem que ter o PCP, e o PCP tem que ter isso. É como eu falei, né? O PCP, ele programa o trabalho de todo mundo, mas ele não manda em ninguém. Mas o PCP, quando você está montando um PCP, tem que ir lá e voltar. Planejei isso, chego lá para a Raquel, apresento. A Raquel faz sugestão, volta, planeja novamente, volta para a Raquel dá as ideias dela, apresenta lá para o Elenay. Então, quando você monta um PMP, você vai apresentar para várias pessoas. E você tem que estar aberto para ouvir sugestões. Então, tem que ter uma boa comunicação, tem que ter muita humildade de ouvir a comunicação. E essa humildade para ouvir é bem interessante. Você vai apresentar para o diretor, você vai apresentar para o estilista, você vai apresentar para o comprador, você vai apresentar para o supervisor de produção, você vai apresentar para o comercial. Pessoal, montei meu PMP, tá aqui. Mas tem que ter também uma capacidade argumentativa, porque quando você tocar na dor do outro, eles vão ser resistentes. Exatamente. Porque é muito interessante isso que o Mauro colocou, Elenay, de tipo, quando a pessoa vem e enxerga uma determinada coisa que ele não enxergou. Vou dar um exemplo. Se uma criança entrar aqui, a primeira coisa que ela vai observar é aquilo que está divergente do olhar dela. Sim. Quando você está dentro da análise, você está montando a análise. Qualquer pessoa que olhar de fora, o olho vai bater em cima daquilo que está dissonante de todo o resto que está extremamente organizado. Então, isso faz parte do olhar humano. Mas a gente que ficou horas, dias, naquele planejamento para formar aqueles dados, aqueles números, a gente se sente desconcertado porque a gente não viu. Só que tem uma coisa que eu aprendi isso na academia. Não na academia de treinar, mas na universidade. Depois de 2 dias, o teu olhar está viciado, você não vê mais falhas. Toda análise, se você passar mais do que 2 dias, você tem que tirar 12 horas de distanciamento. O teu olhar se vicia no que você está fazendo a tal ponto que o que aparecer de errado você não enxerga. Aí você tem que estar apurado ali naquela análise. Ainda bem que o PCP tem muitas coisas a fazer, né? E o que eu faço em cima do olhar, né? Eu procuro olhar o que está errado.
Vai então, direto no... Não, quando eu monto o PMP, eu já parei, o que é que está errado? Porque eu sei que eu montei deve estar certo. Mas eu vou procurar o que é que está errado. O que é que pode estar errado? O que é que pode estar errado? E aí eu começo a fazer todo aquele planejamento novamente. Né? Todo planejamento. Literalmente já com o olhar buscando o erro, né? É o que eu digo muito, né? Tem muita gente, rapaz, o dono só vê o erro. Né? Tem muita gente, o dono da empresa só vê o erro. Eu digo, rapaz, o dono da empresa, quando ele entra dentro de uma empresa, ele vai olhar o que é que está errado. Ele não vai olhar o que está certo, não, porque o certo é para estar certo. O certo é para estar certo. Então, por que o dono da empresa... Tem gente que se incomoda com isso, é impressionante, mas, né? Mas tá certo. Na verdade, ele está ajudando o seu trabalho, né, cara? Se você analisar friamente... Não, ele vai lá ele te deu luz no algo que você não viu, ninguém tem a obrigação de acertar sempre. E se alguém enxergou que uma determinada coisa está errada, glória, bora corrigir. Ajuda. E o que eu aprendi, né? Foi isso, né? A pessoa, vou até falar o nome dele, né? O Caio Benevide, né? O Caio Benevide uma vez me falou, Mauro, tu deveria aceitar a ideia, porque a pessoa está te ajudando. Ele está te mostrando uma coisa que tu não viu. Verdade. Né? E aí eu comecei a cair na real, né? Então isso melhorou muito, né? E aí eu comecei a trabalhar isso. Hoje você cresceu como profissional, Cresci, né? Muito, né? Então você tem que ter isso. Boa comunicação, tem que ter liderança, tem que ter, né? Além dos números e tudo, mas você tem que ter comunicação. Você tem que saber ouvir. Eu acho que... Você tem que saber ouvir. Você está montando um negócio ali, digamos, para um ano. Você não pode ser o dono da razão. Não pode. Você está montando um negócio para uma empresa um ano todo. Olha como é importante a gente ter uma percepção desse profissional. Porque o Mauro falou tanto dos hard skills, que são as necessidades da função, como dos soft skills, para quem está nos acompanhando, que são as habilidades comportamentais desse profissional. Que vão fazê-lo um bom profissional. Que vão fazê-lo um bom profissional, profissional mais exitoso. Não é só conhecimento nesse caso. Se você se trancar numa sala e achar que você pega ali um computador e faz lá uma programação sozinho, não dá. Ouça as pessoas. Ouça todas as áreas que estão envolvidas. Esse é um bom conselho. Ouça as pessoas. Todas as áreas que estão... Você não monte o PMP só. Pronto, isso é uma coisa que eu vi muito bacana na Del Raíssa. O PMP ele é montado com equipe. É montado com equipe. Bem participativo, né? Vem a gerente comercial, às vezes vem as coordenadoras, a diretora, no caso a Cíntia, está sempre lá. Mariana é a gerente do PCP e ela fica mergulhada naquilo dias e dias. E muitas vezes tem as participações do estilo, porque como eu estou com as meninas, eu já deixo as coisas mais desmembradinhas. Mas, até porque, em geral, uma coisa que eu tenho observado também é que alguns PCPs, diferente do Mauro, porque nós já trabalhamos juntos, eu sei disso, alguns PCPs querem colocar o estilo à parte. Tipo, o estilo é para apresentar a coleção, ele vai fazer o PMP, ele tira e bota o que ele acha que convém. E muitas vezes o que é que acontece? O comercial ele tem visão presente. O estilo ele tem visão futura. E aí o que é que acontece? Na hora do PMP, o estilo não está lá presente para defender determinados produtos. Você tira justamente o que deveria ficar e você coloca justamente o que deveria ter uma quantidade reduzida. Né? Isso se aplica não só a mix de produto, mas a cores. Né? E aí, baseado em cores, que cores é um gargalo. E grande. Nós já temos o nosso assunto para o nosso quarto bloco. E aí, gente, olha, eu quero fazer depois, deixar aqui para vocês, um vídeo sobre cores. E aí, PCP, de todas as confecções que nos assistem, vocês já pararam para se preparar para transição de cores? O que sai, o que entra. O que sai, o que entra e o que fica. Afinal, Podvest é isso. Informação e até o próximo bloco. Roda o VT, Gilano.